Aê! Tamo de volta! De novo. Você trouxe um carregamento mesmo de lá, né? Quer falar sobre as cervejas Eu acho que vai ser difícil. e de onde são? Acho que vai ser difícil pra eu falar, mas eu já vejo que eu tô na dívida. Quando eu for pro Brasil, vou ter que trazer um container de cerveja. Pois é a vantagem Suécia. Bom, hoje temos duas cervejas da Suécia mesmo, e obviamente é de Gotemburgo. Eu não fiz de propósito. Não. Não. De verdade, qual que você quer começar? Quer começar com essa? Temos aí uma... O quê? Uma sour, certo? E Certo. uma tipo. Então tem que ser pela sour. Sour, ok, tá bom. Vamos azedar a boca primeiro pra depois adoçar ela, né? Tá bom, perfeito. Tá combinado. Olha, essa aqui chama Majonas Vinha Fyr. E o que eu posso falar sobre essa cerveja? É o Berliner Weisse. Então Primeiro, o que significa isso? Olha, então, Vinha é um farol muito conhecido de Gotemburgo. É um lugar muito de Gotemburgo, muito turístico. E aparece na poesia, nas músicas, sei lá o quê. Então, tem muito orgulho de Gotemburgo, né? Dá para perceber, né, também. Não é só eu, mas até as cervejarias têm, sabe, essas símbolos e... São um bocado bairristas, né? Toda vez tem uma coisa simbolizando alguma coisa na cidade, né? Exato. Tem um símbolo da cidade nas cervejas. E Majorna é um bairro lá em Gotemburgo. De verdade, essa cervejaria é considerado o primeiro craft beer brewery de Gotemburgo. Até da Suécia, provavelmente. Então, essa cerveja tem 5%, então não é muito forte assim. Eu acho que é bem leve. Já tomei umas vezes, mas eu não lembro muito. Então vai ser uma experiência para mim também. Vamos lá? Então, vamos lá. Quer mostrar o corpo pra galera? O cheiro é de sour. Fica ali azedinho. Berliner Weisse também. Então tem essa bem ácida, acho. O cheiro é bem ácido. Uhum. Bom, Saúde! saúde. Bem ácida. Pois é. Adorei. É essa que você não gosta, né? Adorei o vinagre. É. Mas o início dela é bem ácido, mas depois ele Acalma um pouquinho. acalma um pouquinho. E ela tem... Não sei qual a fruta que tem, mas tem... Mangas. Manga, de repente um pouquinho de maracujá. Maracujá. É. Até esse azedinho dele lembra maracujá. Uhum. Faltou só a semente do maracujá. Esse aqui é uma cerveja que como que falei a última vez também, é para pegar uma. Beber depois uma, você não aguenta mais. É muito ácida. Fica a dica também, dá pra temperar saladas, dá pra fazer todas essas coisas. Mas então, não gostou? Fala a verdade. Falando a verdade, não é meu paladar. Tá bom. Não é mesmo meu paladar. Aquela primeira que a gente tomou, que foi que eu te dei de aniversário, é uma sour que eu consigo beber. Certo. Essa aqui é difícil. Pra mim. Pois. Tem que beber. Então eu vou completar aqui. Fica à vontade. Mas tem que beber essa. Vou beber. Bom, e a gente ainda tem mais algumas suecas, né? Tem um monte. Tem uma promessa que fizemos aqui. Não vai ser hoje, mas a gente ainda vai fazer um só de cervejas ruins. Exato. Essa vai ser... Pelo menos uns 3, né? Pelo menos uns 3. A gente vai pegar mais. Mas é pra pegar aquelas das piores que a gente já bebeu. Pois, tem exatamente. Que escolher mesmo a dedo aquelas melhores as piores que a gente já bebeu. E torcer o nariz. Se a gente consegue achar também, né? Às vezes é difícil, porque eu acho que a pior que tomei foi no Brasil. Não. Bom, eu acho que uma das piores que eu bebi foi aqui. Portuguesas? É portuguesa, mas é uma mistura de cerveja. É muito ruim, muito ruim.
Mas Então essa aqui não conta? No Brasil... Não consideram os piores? Não, porque ela tem a característica de sal. Sim. É só uma questão de gosto. É ruim pro meu paladar. Certo. Não é meu paladar, com certeza. Mas eu estava falando do Brasil. O Brasil, as cervejas comerciais dele não é que são ruins. O problema é que são cervejas que já são muito fracas. Cerveja para tomar mesmo no calor. E aí... Pra tomar na praia. Exato. Mas tem essa cerveja, tem, por exemplo... Que eu não gosto, sabe? Também é questão de gosto, porque... como é que chama? O Boêmia, do Brasil, cara. Eu acho que eu não vou falar o que eu acho dessa cerveja, mas... Vamos deixar pra lá. Não é nada que eu gosto. Então, fora isso, mas eu tenho uma Itaipava em casa. Eu esqueci de trazer. A Itaipava, considerando... Pra mim, é muito parecido com Sagres, pra falar a verdade. Até os efeitos colaterais, né? Pois. Mas olha, tem uma cerveja do Brasil que era muito boa e que depois foi comprada e passou a ser feito em larga escala, diminuiu a qualidade, né? Que é a Serra Malte. Que no início dela, cara, era uma cerveja maravilhosa. Eu acho que já tomei. Era uma cerveja maravilhosa. Mas, a última vez que eu fui no Brasil já estava em larga escala, já não era mais a mesma coisa. Essa cerveja é do Rio? Se eu não me engano, acho que é da região serrana do Rio. Ok. Petrópolis ou Teresópolis, uma coisa. Onde tem água. Ok. Vamos tomar cerveja agora? Vamos lá. Eu acho que essa aqui você vai gostar bem mais. A outra é da cervejaria chamada Beersmiths. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente aprovou uma outra cerveja chamada Retard Beer, num outro episódio. Essa aqui é da mesma cervejaria, que fica no Västra Frölunda, também de Gotemburgo, obviamente. Mas a cervejaria, os cervejeiros, é um casal. O cara chama Dave, acho. Ele é inglês, de verdade. Então, dá pra ver também a bandeira da britânica aqui. Ele é inglês, mas ele mora junto com a esposa Maria lá na Suécia. Eu acho que é um casal, eu não tenho certeza, mas é um homem e uma mulher. E ele é inglês, isso eu sei. Mas a cerveja ainda é da Suécia e é muito... a cervejaria normalmente faz muito cerveja clássica sueca. Então, quer dizer, que é clássica para a Suécia, sabe? Não tem exatamente cerveja da Suécia, assim, né? É tudo importado. Mas as ideias. Essa cerveja é um English DIPA, Double IPA, e tem 8,5%. Eu acho que você vai gostar. Então, é um pouquinho mais forte. Esse é meu estilo. Eu acho que também tem muito mais malte. Lúpulo pesado. Isso. Maravilha. Você gosta? Eu gostei também, esse mas, é meu estilo. mas também eu só bebi um. Só. Mas agora eu vou ser sincero, já bebi melhores jipas. Com certeza. Já bebi melhores jipas. Com certeza. Bom, Mas essa cervejaria também não é considerada uma das melhores, nem da cidade, de verdade. Ok. Não, mas é ok. Mas é ok. É justa. Dá pra beber. Sim. Dá. Tem muito malte. O que você prefere, Sagres ou essa daqui? Tem muito malte, tá doce, né? Porque também é forte, 8,5. Ela tem um sabor de caramelo no fim. Tem sim. Ela... Eu acho que até não tá muito no estilo da DIPA, tá muito misturada a DIPA com a Quadruple. É quase uma Coca-Cola, cara. Não, com a Quadruple, que é mais doce. Mas Dá uma mistura ou um aqui. pouquinho de café, sei lá. Então. A Quadruple tem aquele pouquinho do torrado que ela vai caramelo. E aí o torrado pode te trazer qualquer sensação, né? Do chocolate, do café. Certo, E a bandeira da Inglaterra é o quê? Pra gente torcer pra Inglaterra agora na Copa? Bom. E a Suécia? Suécia! Vocês assistiram? Começaram forte, agora vamos ver como é que eu continuo. Era 5-1. Contra quem? Tunísia. Então... Bom, essa primeira fase, vamos deixar passar. Todos os grandes vão passar. No Brasil, no grupo do Brasil tem o Haiti para salvar o Brasil, né?
Exato. Para ser desclassificado. Bom, o Brasil empatou 1-1 contra, que era? Marrocos, né? Marrocos. Então, Tunísia, Marrocos... Mas é isso, pessoal. Boas cervejas, boas companhias e continuamos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Aê!